Opa, tudo bem por aí? Éber aqui falando. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui duas formas de a gente verificar aí se o nosso aplicativo tem conexão com a internet ou não. Então, isso é um recurso bem útil, né? Antes da gente tentar consumir ali, né, um servidor nosso, um endpoint, um web service, é bem interessante a gente primeiro entender se a gente tem conexão com a internet ou não e poder dar uma mensagem personalizada ali para o usuário, né, para ele verificar a internet dele, alguma coisa do tipo. Então, eu vou trazer duas técnicas aqui. Uma delas a gente consegue identificar se o usuário está utilizando o Wi-Fi, se ele está utilizando ali o 4G, ou se ele não tem conexão com a internet, né? E uma outra técnica só vai te dizer ali se você tem conexão com a internet ou não, mas não te dá ali qual é o tipo de conexão que você tem. Tranquilo? Então, os fontes eu vou deixar para você baixar aqui na descrição, né, desse vídeo, deixo o link aqui para você. E também tem um link para você participar do meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos lá também. Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho um projetinho que eu já criei a casca aqui dele, que é basicamente um formulário. Nesse formulário aqui eu tenho uma label aqui no meio da tela, um retângulo aqui embaixo simulando um botão e dentro do retângulo uma label também. Então é basicamente isso que a gente tem aqui, sem código nenhum. Então a ideia é que quando a gente clica aqui nesse botão verificar conexão, a nossa aplicação verifique a conexão e traga aqui para essa nossa label o tipo de conexão que ele conseguiu identificar, ou se ele não conseguiu identificar nenhum tipo de conexão. Então é através dessa label aqui que a gente vai ser notificado aí do que está acontecendo. E a primeira forma, então, da gente trabalhar aí com a verificação das conexões, começar pela forma mais simples aqui, é o seguinte, ó. Aqui no nosso código, vamos acrescentar aqui uma nova unit, que é a system.net.http-client. A gente vai utilizar os recursos desse cara aqui. E aí vamos criar aqui, então, uma função que vai ajudar a gente com isso aí, ó. Então vamos lá, ó. Vou criar aqui uma function, um check internet aqui, e ela vai me devolver um booleano dizendo se existe conexão aí ou não. Então é basicamente isso que a gente faz aqui. Dá um zoom maior aqui. Aí vamos criar aqui uma variável que vai ajudar a gente, uma variável HTTP, que vai utilizar ali a nossa classe THTTP client. Então aqui no início, a primeira coisa que a gente faz aqui já vamos dar o result false aqui na nossa função. Já começa devolvendo que não tem conexão com a internet. Vamos dar um try aqui. No try, vamos instanciar nossa variável, http-client.create. E no finally aqui, já vamos dar um dispose of nesse cara, já vamos destruir ela aqui para evitar aí o memory leak. Legal. Então, uma vez que a gente instanciou aqui a nossa variável, a gente tem que fazer o seguinte. Então, eu criei aqui um objeto HTTP, e aqui a ideia é basicamente a gente acessar ali alguma URL, uma URL que a gente tem certeza que dificilmente vai estar fora do ar, né? E se ele conseguir acessar aquela URL com sucesso, quer dizer que a nossa conexão de internet está ok. Se por acaso a gente não conseguir, a gente devolve aqui um false, dizendo que a gente não possui conexão com a internet. Então vamos abrir mais um try aqui, ó. E em vez de um finally, vamos colocar um except. E nesse try aqui a gente vai tentar fazer ali então a requisição. Então basicamente o que eu faço aqui é um http ponto, vou dar aqui um head, ó, que é o métodozinho que ele tem, ó. E aqui eu passo uma URL para ele consumir. Vamos usar aqui basicamente o https google.com. Então vamos tentar acessar ali a página inicial do Google. E vamos checar para ver o retorno, né, o status code dessa nossa requisição aqui. Então vou dar um ponto status code aqui. Então se esse cara aqui for menor do que 400, quer dizer que deu tudo certo. Quer dizer que a nossa conexão com a internet foi ok. Então se ele devolver 100, o grupo de 100, 200 ou 300, o status code ali, né, na base dos 100 até 199, de 200 a 299, de 300 até 399, quer dizer que a requisição bateu no servidor com sucesso. E de 400 em diante, a gente vai entender aqui que foi algum problema. Então, se o retorno desse cara aqui for verdadeiro, quer dizer que deu certo. Então, já vamos jogar direto o result aqui, ó. Se a gente poupa ali de fazer um ifzinho, ó. Então, o resultado dessa condicional aqui, a gente vai devolver aqui como o result da nossa função. Ou seja, então aqui basicamente, se o nosso status code for de 100 até 399, a conexão é ok e ele devolve um true para a gente aqui. Caso contrário, ele vai devolver um false. Beleza? Então vamos lá, vamos chamar então no cliquezinho aqui do nosso retângulo. Vamos chamar ali a nossa função. Então eu vou fazer assim, ó, if not check internet. Então, se
eu não tiver conexão ali com a internet, vamos jogar lá no nosso lblconexão.txt. Vou jogar sei lá, sem internet aqui. Se não, nosso LBL conexão vai receber conexão ativa, alguma coisa do tipo. Conexão ativa. Então essa aí é a primeira forma. O legal dessa forma aqui é que ela funciona independente da plataforma que você está usando. Ela funciona tanto no mobile quanto no Windows. Então, Android, iOS e também no Windows. Então legal, no Windows aqui vamos só fazer um teste, ó. Vamos rodar. Então está ali aguardando, vou dar um verificar conexão, ó, e ele bate ali conexão ativa. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse cara no mobile, e aí no mobile eu consigo mexer facilmente ali nas conexões, né, para tirar o acesso à internet. Então, vamos lá, vou escolher aqui o meu ambiente do Android, eu já espetei o meu celular aqui na USB, vou selecionar ele aqui e vamos compilar esse cara no Android. Está abrindo o nosso app aqui já então, compartilhando a tela do aparelho com vocês aqui. Ó. Então ele está aqui, aguardando, né? Vou clicar em verificar conexão. Ó. Então, como eu estou com o Wi-Fi habilitado, ele deu ali conexão ativa. Vou desabilitar agora o Wi-Fi. Ó. Desabilita aqui o Wi-Fi. Desabilitado. Vamos voltar lá. E vou dar um verificar conexão novamente. Ó. E aí já bateu aqui sem internet. Se eu voltar aqui, habilitar o Wi-Fi de novo. Tentar novamente, ó, verificar conexão. Ele volta a conseguir se comunicar lá com o Google, né? E volta então a ter a conexão ativa. Então essa aí é a forma mais simples e mais prática, né, da gente verificar a conexão com a internet. Aqui o problema é que a gente só consegue descobrir se tem conexão ou não, mas não consegue identificar que tipo de conexão é essa. Esse aí é o único inconveniente dessa forma. Legal. Então super simples de ser feito, né? E funciona aí para qualquer ambiente, iOS, Android, Windows. Então basicamente dessa forma aqui. A outra forma é uma forma um pouquinho mais complicadinha, vamos dizer assim, de se fazer, mas a gente consegue saber se você está usando o 4G, se você está usando o Wi-Fi, né? Então tem algumas aplicações que a gente só quer executar determinadas ações, por exemplo, uma sincronização maior de dados, assim, com foto, etc. Alguns apps só dão uma opção para a gente escolher se a gente quer fazer essa sincronização somente com Wi-Fi, ou se pode ser com Wi-Fi e também com os dados móveis. Então, essa segunda forma, a gente tem essa possibilidade de saber que tipo de conexão ali que está ativa. O lado ruim é que ele não vai funcionar para o Windows, né? Só vai funcionar para o mobile, então só para o iOS e para o Android. Então vamos lá, vamos ver que forma é essa. Ó. Então deixa eu dar só compartilhar aqui, ó, os créditos, né? Então essa aqui é uma metodologia que eu já uso há bastante tempo, que eu peguei aqui do Delphi Words, ó. Então ele já está explicando como fazer lá desde o Delphi XE5, ó. Então uma forma bem antiga aí, então, de utilizar. Então só para dar os créditos aqui, de onde eu peguei, né, essa metodologia aí, tem os arquivos aqui que a gente utiliza. Ó. Então todos esses caras aqui vão estar disponíveis aí para você baixar junto com os fontes aqui do nosso app. E o link também aqui do Delphi Words vou deixar na descrição do vídeo aqui também. Beleza? Então aqui basicamente, ó, vou abrir os fontes da nossa aplicação e vou colar aqui os arquivos que a gente vai precisar. Ó. São basicamente esses caras aqui. Ó. O CaptiveNetwork.paz, essas duas libs aqui, ó, essas duas libs são usadas para o iOS, né? Depois o Network State Android, Network State iOS, Network State.paz e o SCN Network Reachability aqui. Ó. Então são esses caras que a gente vai acabar utilizando aí no nosso projeto. Aqui basicamente eu estou jogando ele junto dos meus fontes, mas se você não quisesse deixar isso aqui, você cria uma pastinha, né, onde você costuma utilizar os seus componentes, joga esses caras lá dentro dessa pastinha, depois vem aqui no Delphi e adiciona na library para o Delphi ler, né, essa pastinha onde você jogou esses caras, para toda vez que ele for compilar o projeto, ele conseguir encontrar esses arquivos. Então, ou você joga junto dos seus fontes, ou cria uma pastinha e adiciona essa pastinha na library do Delphi. Tanto faz aí, as duas formas dá certo também. E aí, então, basicamente, o que a gente faz aqui é o seguinte, ó. Aqui no Uses, vamos acrescentar aqui os carinhas que a gente vai utilizar, ó, que é o Network State, que é basicamente essa unit aqui, ó, networkstate.paz, né? Então a gente joga ela aqui. Então é basicamente esse cara aqui, o padrãozinho aí que a gente vai utilizar. E aí eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente não ficar digitando, né? É uma receitinha de bolo. Então tá aqui a rotininha. Então basicamente é uma funçãozinha chamada netState. E aqui ela está um pouco diferente, né? Eu fiz algumas modificações dela aqui, para ficar melhor aqui para o meu uso, né? Que é basicamente o seguinte. Então ela vai me devolver um booleano, essa minha função,
Booleano true tem conexão com a internet e false não tem conexão com a internet. E além disso, eu criei um parâmetro a mais de saída aqui, ó, tipo de conexão, que ela me devolve se está Wi-Fi, se está conexão mobile ou vazio, né, quando ele não conseguir achar a conexão aí. Então vamos só entender o que ele faz. Ó. Ele instancia aqui a nossa classe tNetworkState, aí instancia ali a nossa variável, já seta o result aqui como false, e aí vou tratar aqui, né, tem uma diretiva de compilação que é o seguinte. Se eu não tiver no ambiente Windows, eu vou verificar aqui qual é o tipo de conexão. Então eu faço if not ns is connected, ou seja, se ele não está conectado, tipo de conexão vazio. Beleza. Se não, se o NS é is Wi-Fi connected, ou seja, se a conexão é um Wi-Fi, eu devolvo um tipo de conexão Wi-Fi e result true. Se não, se o ns.isMobile connected é a conexão ali do 4G, né, conexão móvel, então eu devolvo o tipo de conexão mobile e o result true aqui. E no else aqui é quando a gente está rodando no Windows, eu devolvo o tipo de conexão não implementado no Windows, um result true aqui e dou até aqui um show message só para a gente lembrar, né, que esse cara não está criado aqui no Windows. Você poderia comentar esse show message aqui e não exibir essa mensagem para o teu usuário. E se deu qualquer erro aqui, devolve falso e no tipo de conexão eu devolvo aqui exatamente o erro que aconteceu. E no final a gente destrói aqui a nossa conexão. Então esse cara aqui, se você compilar ele no Windows, vamos só dar um Ctrl F9 aqui. Então ele compilou sem problema nenhum. Mas se eu for tentar rodar, então vamos comentar então aqui no clique ali do nosso retângulo. Ó, vou comentar esse cara aqui. Vamos colocar aqui a nossa nova chamada. Ó. Então, if not, e aí usa ali o nosso network state, né? Net state, na verdade. E aqui vamos criar uma variável chamada tipo conexão. Só para a gente conseguir pegar esse retorno ali, ó. Então, var, tipo de conexão, string, ó. Beleza. Então, se deu algum erro aqui, eu já consigo jogar ali para o meu LBL conexão.txt, por exemplo, um sem internet. Se não, eu já posso jogar ali para a minha label que eu tenho internet, né? Então posso jogar aqui o tipo da nossa conexão. Ó. Beleza. Então se eu rodar aqui no Windows, a gente vai ver que ele vai permitir eu executar. Ó. Só que a hora que eu clico, não implementado no Windows. Né? Então essa nossa função aqui, né? A gente não consegue utilizar ela aí com o Windows. O que você poderia fazer é usar as duas, né? Então você verifica, se você tiver no Windows, você usa essa função anterior que eu expliquei, e se você tiver no mobile, você usa essa função de baixo aqui. Então seria aí uma saída, né, para você conseguir atingir, né, abranger aí todas as possibilidades. Agora vamos testar isso aqui no mobile. Uma coisa importante antes da gente testar no mobile, a gente precisa verificar algumas permissões aqui, principalmente do Android, né? Então, ó, primeiro passo, vir aqui em Project, Options, e aqui em Entitlement List, vamos selecionar aqui todas as configurações do Android. Ó. Aliás, em Uses Permission. Ó. Vem Uses Permission, selecionar todas as plataformas do Android 32. E aqui a gente tem que habilitar esse Access Network State, ó, então marca como True. E o Access Wi-Fi State, ó, True também. Então marca esses dois caras como ativo. Vou fazer a mesma coisa para o Android 64. Ó. Então Access Network State True. E Access Wi-Fi State True também. Belezinha? Vou dar um salvar aqui. Legal. Então, com isso, a gente já garantiu as configurações aí para o Android. Se você estiver fazendo aí para o ambiente do iOS, para compilar no iOS, o que você precisa fazer? Vou abrir aqui o Tools, Options, e aqui no SDK, ó, então vamos pesquisar a nossa página do SDK, que fica aqui em Deployment SDK Manager. Pega o SDK do iOS que você está usando, então, por exemplo, aqui iPhone OS. O que eu tive que fazer aqui? Ó? Tive que acrescentar esse novo SDK aqui. Ó. Então, aqui para adicionar esse cara, o que você tem que fazer? Você vem aqui ó, nesse iconezinho, ó, Add New Path Item. Ó. Aqui, então, na parte de cima, você escolhe SDK root, /system, /libraries, /framework, que é basicamente o caminho dos demais aqui. Ó. Você pode até vir aqui, copiar e colar aqui em cima. E no Framework Name você coloca System Configuration, ó, com S maiúsculo e o C maiúsculo. Você vem aqui e joga aí um System Configuration. Ó.
faz isso daqui, não marca nada aqui, pode deixar tudo desmarcado, não checa esse cara, exatamente como está aqui, ó. Toma cuidado com as maiúsculas aqui, a hora que você der um OK, ele vai acrescentar o cara aqui, e aí você dá um update local file cache. Então ele vai acessar ali o teu Mac, né? Então você tem que estar com o PIA Server rodando lá no Mac, tudo bonitinho. E ele vai importar aqui para dentro do Delphi, né? Os arquivos aqui dessa library. Tranquilo? Então é importante você fazer isso para poder compilar aí no iOS. Beleza, então vamos selecionar aqui o ambiente do Android, ó. Eu vou compilar aqui para a gente ver ele rodando, né? Essa nova versão rodando aí no Android. Então estou compartilhando a tela do aparelho aqui com vocês, ó, do Android. Agora com a nova funcionalidade, então eu estou com o Wi-Fi ativo, está aguardando conexão. Se eu der um verificar a conexão, ó, ele já identificou que eu estou utilizando o Wi-Fi. Ó. Se eu vier aqui e desabilitar o Wi-Fi e tentar verificar novamente, ó, bateu sem internet. Ó. Nesse aparelho aqui eu não tenho conexão 4G, então eu só vou conseguir testar aqui essas funcionalidades com Wi-Fi e sem Wi-Fi. Ó. E a hora que eu voltei aqui para o Wi-Fi, vou clicar de novo, ó, verificar a conexão, e ele volta a entender aqui o Wi-Fi. E se eu tivesse conexão 3G ou 4G aqui nesse aparelho, ele apareceria aqui mobile, né? Aqui nesse texto. Então essa aqui é ele rodando no Android. E estou compartilhando aqui então a tela do meu iPhone, ó. Então eu executei o nosso aplicativo ali, vou dar aqui embaixo um verificar conexão, então estou no Wi-Fi, ó, verificar conexão, Wi-Fi, beleza. Então eu vou habilitar o 4G agora aqui, desabilitar o Wi-Fi, ó. Então agora a gente está no 4G. E agora eu vou dar um verificar conexão aqui no 4G, ó. E ele trouxe ali um show message 3G. Porque na versão que eu compilei aqui para esse aparelho, né? Em vez de eu escrever mobile aqui na nossa função, ó, esse cara aqui, ó. Em vez de eu trazer aqui mobile, eu estava trazendo aqui 3G. Então eu só troquei esse texto aqui na hora de compilar. E por fim, se eu voltar agora ele aqui para o Wi-Fi, ó, e der aqui um verificar, ele volta a reconhecer então aí o Wi-Fi. Tranquilo? Então está aí ele rodando, né? Tanto no Android quanto no iOS. No Android eu testei no Android 8, no 9 e também no 10, esse códigozinho aqui, então ele funciona, né? Para essas 3 versões de Android aí. Então é dessa forma, uma forma super tranquila aí, super fácil, né? Se o nosso aparelho tem conexão com a internet ou não. Então é super útil, né? Dependendo do tipo de projeto que você está fazendo aí, é importante você verificar se existe conexão ou não e eventualmente até saber qual é esse tipo de conexão. Tranquilo? Então assim, deixa um comentário aqui só para eu entender se você tem alguma outra metodologia, alguma outra forma que você usa aí para saber se as suas aplicações têm conexão com a internet ou não. Então, deixa um comentário aqui. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, se isso aqui foi útil para você, né? Se inscreve no canal caso não for inscrito. O link para você baixar os fontes está aqui embaixo na descrição. E eu vou deixar o link para você participar também no meu canal gratuito do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos que não vêm aqui para essa plataforma. Tranquilo? Então, um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.